Ainda bem que eu falei o que eu tinha que falar sobre o Daronco, sobre aquele VAR estapafúrdio, sobre a confusão, porque não tem mais clima, né? Não tem nenhum tipo de clima possível para a gente abordar o que foi aquela situação, aquele fato ali do Daronco falando que o Bobadilha não pegou na própria genitália. Depois do apito final, depois do que a gente viu no segundo tempo, né? E assim, eu sei, vai ter um monte de canal aí que o cara vai estar gritando, vai estar espravejando. Aqui a gente tenta manter uma linha sóbria de raciocínio, uma linha não coerente, porque eles também são coerentes, né? Eu jamais vou falar que eles são incoerentes, não é isso, ponto. Mas a gente vai tentar manter um discurso mais racional, menos emocional e mais racional. Porque eu acho que o que mais machuca do torcedor são paulino que está vendo esse vídeo, e eu sei, muitos de vocês reclamam nos comentários, vocês só falam, quando você vai fazer uma análise, vocês falam mais de rival do que do próprio São Paulo, né? Dá muito espaço para comentar o adversário. Mas eu acho que hoje cabe, porque eu acho que o que mais machuca de verdade é o fato de quanto esse Corinthians é ruim, é afobado, né? O jogo terminou 3-2, né? E assim, os dois gols do São Paulo foi um presente dos caras, né? O primeiro é uma cagada fenomenal na saída de bola deles e o segundo um gol contra. Então, ou seja, né? O Corinthians entrou para jogar contra o São Paulo na zona de classificação para a Libertadores e o Corinthians na zona de rebaixamento. O Corinthians estava desesperado, né? Desesperado. Se jogasse um pouquinho só que seja, um pouquinho só que seja, talvez as coisas fossem diferentes, mas não, foi tudo colocado por água abaixo, né? Foi tudo colocado por água abaixo. Você teve um primeiro tempo onde você viu um adversário ter amplo espaço para jogar, para dominar a bola, para articular, para pensar, para distribuir jogo, os volantes dos caras sobrando, Danielzinho sobrecarregado, Bobadilha com a cabeça em Nárnia. Tudo bem, ok, o gol lá da falha de saída de jogo dos caras foi mérito do Bobadilha aí que recupera a bola, mas o Bobadilha me pareceu muito, não perdido, mas muito pouco interessado ali no jogo em si, né? Sobrecarregou, porque, né, São Paulo jogou num 4-2-4, né? A maior parte do tempo. E a tática principal era recuperar essa posse de bola e jogar na frente para os pontas, ou para Ferreirinha ou para o Arthur. Ficou um espaço no meio campo do São Paulo. São Paulo conseguiu preencher espaço, São Paulo conseguiu dar combate. E aí você vai com 1-1 achado, né? Porque foi achado, né? Foi um presente do Corinthians, o empate. E você volta sem alteração, você volta no mesmo time. Mesmo time, uma borga de time. Uma bosta de time. E aí qual que foi o resultado? O resultado foi aquilo. Dois gols em menos de 10 minutos, 3-1 no placar e pronto, fim de jogo. Vamos lá. Esse é o pós-jogo de Corinthians 3, São Paulo 2, na noite deste domingo em Itaquera. Lugar maldito, lugar amaldiçoado, lugar onde São Paulo não consegue se encontrar, historicamente é assim. E um lugar onde se pode tudo, né? Pro time da casa, porque o adversário não pode nem comemorar um gol que sempre dá confusão, sempre dá treta, sempre dá merda, né? É assim quando vai lá o Palmeiras, é assim quando vai lá o Santos, é assim quando vai lá o Vasco, é assim quando vai lá o Flamengo, e é assim quando vai lá o São Paulo, né? Mas parece que o São Paulo não sabe, né? Ou não quer saber, né? Enfim. Vamos lá, vamos falar do que foi esse jogo. Prometo que hoje o vídeo vai ser curto, tá? Eu não tô com o mínimo saco de falar desse jogo, porque é coisa bem simples. O Roger errou, né? O Roger errou. Uma partida horrorosa do Roger. Eu não sei o que o Roger teve na cabeça pra essa partida. Mas enfim. Só porque eu falei deu pau, né? Derrubou tudo. Você tá vendo um jump cut aí.
tá? Vamos lá, esse é o pós-jogo de São Paulo 2, Corinthians 3, lá em Itaquera. Deixa o seu like aí, tá, cara? Fortalece aí o nosso canal, fortalece o nosso trabalho, ajude aí, é muito importante, tá? A sua ajuda nesse sentido, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido. Então, assim, já deixa o like, tá? Não vou ficar aqui pedindo, né? A ajuda financeira. Ajuda financeira, né? Que tá aí, você pode virar membro do canal, você pode fazer o Pix também, é muito importante. Você dá depois. Se você ver esse vídeo e você gostar do que você viu, aí você fortalece o nosso trampo, né? Que é muito válido, né? Muita ajuda. O jornalismo independente ele precisa da sua ajuda para continuar sobrevivendo, para que a gente consiga manter esse trabalho aqui de pé, né? Mas assim, o like é de graça. Então já vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá? A gente não tem nada a ver com o São Paulo perdeu, né? Estamos tão indignados e putos igual você que tá aí do outro lado, tá? Visite nossa cozinha. Na descrição do vídeo tá o link de todas as nossas redes sociais para que você se inscreva lá no nosso Instagram, nosso Facebook, né? Se você tá vendo aqui pelo Facebook também, fique à vontade aí, tá, cara? Nosso canal de WhatsApp, né? Que é de graça também, você vai receber o noticiário atualizado de São Paulo ali na palma da sua mão. Eu já tô, cara, olha, tô realmente bem chateado com o jogo. Tô bem chateado com o que eu vi. Tô bem, cara, triste com o desempenho do São Paulo lá em Itaquera. Porque, assim, de uma maneira geral, a contusão do Ferreirinha lá atrás, ela permitiu ao Roger acertar algo que não estava dando certo, né? Ela permite, deixa eu só arrumar a câmera aqui, pronto. Ela permite ao Roger encontrar um caminho, que é a entrada do Cauli. Poderia ser o Lucas, mas a entrada do Cauli, preenchendo o meio campo, aliviando um pouco o trabalho dos volantes. E o que a gente viu hoje foi um retrocesso. É um técnico teimoso, é um técnico que voltou ao esquema que não estava dando certo, ao esquema que o São Paulo ficou uma porrada de jogos sem vencer, e agora já são de novo, né? O São Paulo já está 4 jogos sem vitória, de novo. De novo. Então, assim, óbvio que jogar em Itaquera é difícil, óbvio que jogar em Itaquera é complicado, mas a gente tem que ter na cabeça, a gente tem que ter uma convicção muito clara de que existem derrotas, existem derrotas. Existem derrotas que você vai enfrentar um adversário mais difícil, que você vai não conseguir encaixar o seu jogo. E muitas vezes as pessoas vêm aqui nesse canal e falam, vocês ficam passando pano pro Roger por conta de não sei o quê, mas é porque a gente vê, né? Não que eu seja um especialista, eu não sou dono da verdade, eu não sou especialista. Se eu entendesse plenamente de futebol, eu tava lá com uma comissão técnica da vida aí, ganhando 20 mil reais por mês. Não, eu sou só um jornalista que vê bastante jogo e vê todos os jogos do São Paulo. Então a gente tem uma ideia do que esse time pode oferecer, do que esses jogadores podem oferecer, podem produzir. E ficou claro para mim que a entrada do Cauli, e o Cauli mesmo, com todas as críticas que eu faço a ele, de estar fora de rotação, o restante do time, pelo menos é um homem a mais ali no meio campo. Eu acho que a partida com o Bahia foi muito categórico isso. Porque o Bahia é um time melhor do que o Corinthians. O Bahia é um time que jogou numa intensidade muito maior do que a do Corinthians, tá? Sem os erros que o Corinthians teve hoje. E eu já disse na introdução, vou falar de novo agora. Que é... Pelo menos você tem um Cauli ali, você tem um homem ali. Que atrapalha atrapalha o raciocínio do volante adversário, que atrapalha o raciocínio do meia adversário. Entendeu? Vocês entenderam? E não, o técnico vai enfrentar o Corinthians em Itaquera, como ele foi enfrentar o Palmeiras, como ele foi enfrentar qualquer time que seja aí, num 4-2-4. Num 4-2-4. Deixando o meio campo. E assim, se o time adversário joga com pontas espetados ali, pode até ter um efeito. Mas não é o caso do Corinthians. O Corinthians joga no 4-4-2.
Corinthians tem o seu meio campo preenchido. A base do jogo do Corinthians parte do meio campo, não é nem pelos laterais, é pelos 3 volantes. É pelo tal do Breno Bidon lá, é pelo tal do Martinez, né? O São Paulo deixou esses caras jogar. O Corinthians teve um amplo espaço dentro do campo para jogar. O técnico não se preocupou. E aí é isso que eu falo, isso que dói. Você ganha um empate em 1-1 e vai pro intervalo e volta igual, cara. E não mexe. Espera tomar 2 gols para mexer. Para colocar o Luan. Sendo que você já tinha que ter colocado o Luan no intervalo. Para fechar espaço. Assim. Fica muito difícil defender o Roger Machado depois de um jogo como o de hoje. Repito, todo mundo sabe que o São Paulo é um azarado do cacete, daquela merda, daquela arena de Copa. Todo mundo sabe que o São Paulo, fora de casa, se tornou, criou essa pencha de time frágil, né? De time que não oferece muita resistência ao longo aí dos últimos anos. Eu sei disso, a gente sabe disso. Ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é besta, é idiota. Mas nós estamos falando de um adversário que deu 2 gols pro São Paulo. O Corinthians deu 2 gols pro São Paulo. É a prova, assim, do quanto o outro lado, né, do quanto o adversário é tão ou mais horroroso do que nós. Essa é a leitura que a gente pode fazer, que eu acho que a gente tem que fazer. E que por isso a gente vai cobrar o Roger Machado por conta do que foi apresentado nesse domingo. Porque não é possível um cara que, segundo ele na coletiva de apresentação, tem capacidade de assistir 10 jogos ao mesmo tempo. Porque, pô, todo o meu tempo vago, minha família reclama porque no meu tempo vago eu fico vendo futebol. Né? Eu sou, de fato, ele é um teórico da bola, um estudioso. Não é possível que ele não saiba a forma com que o Fernando Diniz vem escalando esse Corinthians. Não é possível. Não é possível. Cara, o jogo estava definido com 15 minutos do segundo tempo. Isso porque os caras fizeram gol contra. Os 2 gols do São Paulo, nenhum foi trabalhado pelo próprio São Paulo. Foi cagada dos caras, velho. Então, ou seja, dá pra você apontar aí que o São Paulo efetivamente só teve 4 chances efetivas durante a partida inteira. 2 no começo, quando as equipes ainda estavam naquela fase de se estudar, de entender. E o São Paulo conseguiu encaixar ali 2 contra-ataques, que foi essa a proposta do São Paulo, né? Colocar o Danielzinho ali para correr, o Bobadilha mais fixo como primeiro volante, retomava essa posse de bola e jogava a bola para os pontas. Conseguiu uma com o Ferreirinha, perdeu um gol, né? Não foi lá uma defesa tão esplendorosa assim do Hugo Souza, foi mais desmérito do Ferreirinha. E aquela bola que o Arthur cruza, se eu não me engano, pro Caleri, né? Se eu não me engano, pro Caleri. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, quando já estava na fase do abafa ali, teve uma ou duas finalizações ali. A última delas do André Silva, que o Hugo Souza defendeu. Mas é muito pouco, cara. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Eu fui dar uma olhada nas estatísticas antes de vir aqui gravar. E assim, é vergonhoso, cara. É vergonhoso os números do São Paulo no jogo. É vergonhoso. E aí, daqui a 10, 15, 20 anos, você vai pegar lá, vai estar lá, né? Corinthians 3, São Paulo 2. Né? Quantos jogos, quantos clássicos, quantos majestosos tem da história desse jeito, né? E aí a gente fica sem contar essa história de fato, porque parece que foi um jogo disputado, né? Não, vocês estão aí xingando o Roger Machado, mas porra, não, foi um jogo disputado, foi 3-2. Pô, o São Paulo teve 2 chances de empatar o jogo no final. Só que não, cara, não, foi um segundo tempo pavoroso. Pavoroso. O São Paulo ficou 40 minutos sem um chute a gol no segundo tempo, cara. O Fernando Diniz precisou de 5 minutos para entender a proposta de jogo do São Paulo. E aí ocupar o meio campo e pronto, acabou o jogo. E olha, repito, cara, tem um empate. O São Paulo ganhou um empate de bandeja, assim, toma um empate aqui para vocês. E o técnico não mexeu. Ele não mexeu. Ele continuou com a mesma merda que estava em campo.
Nem pra puxar, sei lá, o Arthur. Puxa o Arthur de meia. Sabe? O Luciano, tudo bem, o Luciano fez o gol, tá? É sempre complicado você tecer críticas ao cara que faz o gol. Mas o Luciano não entrou em campo, cara. O Luciano tava sem função. Não precisava. Era ou o Caleri ou o Luciano, não os dois. Já que você quer jogar com esses dois pontinhas, quer insistir nos dois pontinhas? Quer insistir? Então tá aqui. Tira um dos dois e bota a porra de um cara no meio campo. Ah, mas o São Paulo não tem, o São Paulo tem muita contusão, não sei o que, não sei. Bota moleque. Se foda, cara. Ia sair pior do que saiu hoje? Ia ficar pior do que ficou hoje? Você poupou um monte de jogador lá no Uruguai. No Uruguai não, perdão, no Chile, né? Você poupou um monte de cara lá no Chile, cara. Pra isso, pra vir com o Ferreirinha. Você decidiu quanto que o Ferreirinha ia jogar? Eu tenho essa curiosidade. Você decidiu quando? Porque você tirou lá o Cauli lá no Chile. Você tirou o Cauli no Chile. Só com o treino de ontem? Não sei. Não sei. Sinceramente falando, não sei. Olha, eu não vou ficar me estendendo. Tá? Já tá mais longo do que eu queria esse vídeo. Tá? Eu só acho que o Roger Machado ele precisa colocar a mão na consciência um pouco. E é sempre uma coisa que eu falo aqui, falo. Todo maldito pós-jogo eu venho aqui e falo a mesma groselha. Até quando, né, nós vamos ter técnicos que querem insistir os jogadores a se acertarem dentro do esquema dele e não o esquema dele se acertar os jogadores? E quando parecia que ele encontrou o caminho, preencher no meio campo, ó, é assim, é só um ponto, tá bom, põe o Arthur flutuando, manda o Cauli cair lá pra esquerda de vez em quando, mas abre o lateral, dá latitude pro lateral, porra. Planta o Luciano lá na área, sabe? Faz esse trabalho aí de criação com o meio campista mesmo, Nato. Ele retrocede, cara. Ele voltou a merda que o São Paulo tava antes. Olha, é inacreditável. É inacreditável. O segundo e o terceiro gol do Corinthians, assim, é piada de mau gosto. O primeiro não. O primeiro foi até ali uma cobrança de escanteio. Tá, foi falha do Luciano. O Luciano tenta forjar uma falta em vez de marcar o cara, né? Brasil, né? Jogador brasileiro, né? Agora o segundo e terceiro gol é humilhante, cara. É humilhante. Duas bolas nas costas. Time completamente destroçado, time completamente espaçado, horroroso. Esse time de várzea, cara. Esse aqui, ó, eu moro aqui na Zona Norte, aqui perto do Inajar, se alguém aí conhece. Acho que eu vou vir aqui no campo da Divinéia ver jogo aqui. Acho que nem aqui acho que tem gol desse jeito. Horroroso. Time profissional não pode tomar gol assim. E ele tomou. Tá? Então, assim, eu não sei o que o Roger Machado quer da vida. Eu não sei. Eu sempre bati na tecla de que ele não ia ser demitido até a pausa para a Copa do Mundo. Tá aí, tá se confirmando a minha informação, né? Mas nesse presidente que tá já em carreira eleitoral, eu não sei se o presidente vai segurar ele mais por muito tempo não, cara. Sabe? Vamos ver aí o que vai acontecer até a parada pra Copa. Eu sempre falei que esse clássico Corinthians ia ser um divisor de águas e a impressão que eu tenho é que foi um divisor de águas, porque o desempenho do São Paulo foi absolutamente patético, em todos os sentidos possíveis. O São Paulo foi uma presa fácil do Corinthians, em todos os sentidos possíveis. Na malandragem, tudo. Caiu até o microfone aqui. Na malandragem, tudo. Né? Então, eu não sei. Eu não quero mais falar desse jogo, tá bom? Vamos lá. Eu vou ter que juntar as duas partes, porque deu uma merda na gravação aqui. Tá bom? A gente volta aí durante a semana. Descumpri o acordo que eu tinha com vocês de ter vídeo novo todo dia. Vamos ver se a gente volta essa regularidade aí, galera. Mas é que tá difícil, tá muita coisa pra fazer, muita correria. Mas vamos lá, vocês merecem, tá bom? Terça-feira tem tabelinha. Vocês vão ouvir o Márcio e o Jefferson comentar desse jogo. E amanhã eu volto com alguma novidade aí de política interna do São Paulo, eleição no final do ano, tá? É difícil, cara, é difícil. É difícil porque é um jogo bosta, um jogo idiota, sabe, cara? É difícil, tá bom?
Beijo do gordo, tchau. São Paulo!